Ao confiar em suas causas ao judiciário, todo e qualquer sujeito jurisdicionado espera, obviamente, decisões claras, compreensíveis e que abarcam o conteúdo do objeto do processo. No entanto, nem sempre é assim. Será que o magistrado analisou todos os pontos relativamente aos pedidos das partes ao decidir? E será que ao interpretar a decisão do magistrado, conseguimos entender claramente o que pretendeu? Por fim, podemos nos perguntar também que ao ler a decisão, se não nos deparamos com elementos contraditórios. Por exemplo, entendo que as provas não foram suficientes para atender o ensejo do autor quanto à indenização pretendida. E ao final do dispositivo, julgo procedente a ação. São dois elementos contraditórios. Eu sou o professor Júlio Pogorzelski e nesta videoaula nós trataremos da espécie recursal embargos de declaração. Os embargos de declaração são uma espécie recursal que se encontra prevista lá no artigo 994 do Código de Processo Civil, juntamente com as outras espécies de recursos cíveis. Já no artigo 1022 do Código de Processo Civil, a manifestação expressa do legislador quanto à utilização dos embargos de declaração, em que se faz constar que cabem embargos de declaração contra toda e qualquer decisão judicial. Ora, quando o legislador então nos informa que são cabíveis embargos de declaração contra toda e qualquer decisão, está sim nos indicando que essa modalidade, essa espécie recursal pode ser utilizada contra decisões interlocutórias, parece não haver dúvida, contra sentenças, contra acórdãos, decisões monocráticas e também contra despachos? A princípio sim. No entanto, a utilidade dessa espécie recursal reclama a presença de determinados vícios na decisão. São eles a obscuridade, a contradição, a omissão e o erro material. Com relação aos objetivos dos embargos de declaração, podemos pensar no esclarecimento da decisão. Essa é uma expressão que favoreceria o entendimento de uma forma geral. Esse esclarecimento se presta a afastar alguns vícios especificamente nominados pelo legislador. Daí que no mesmo artigo 1022, inciso 1, consta como objetivo dos embargos de declaração esclarecer a obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento das partes, no inciso 2, e por último, corrigir erro material, inciso 3. Nos ensinos da professora Teresa Arruda Alvim Vanbier, processualista, é obscura a decisão quando não se compreende exatamente o que foi decidido, quando há a possibilidade de interpretações divergentes. Imagine uma decisão interpretada por quem quer que seja, por mim ou uma outra pessoa, e há entendimentos diversificados com relação àquele conteúdo decisório. Isso ocorrendo, não há dúvida de tratar-se de uma decisão obscura, podendo ser combatida através de embargos de declaração, buscando exatamente o esclarecimento. Já a contradição se manifesta no bojo da decisão quando percebemos a presença de afirmações ou fundamentos em oposição, que se chocam entre si ou levam a resultados diversos. Imaginemos, por exemplo, que no relatório da decisão faça-se constar lá pelo magistrado que não há provas suficientes para atender ao pedido do autor. No entanto, no dispositivo de sentença, há lá a menção do juiz julgando procedente a demanda. Temos aí uma evidente contradição, não é mesmo? Que pode se manifestar de diversas formas no conteúdo da decisão. Já o vício da omissão, que aliás é o mais frequente no uso dos embargos de declaração, traduz-se na ausência de manifestação aonde o juiz deveria se pronunciar. Uma hipótese exemplificativa, clássica aqui, para o vício da omissão, está na circunstância em que alguém postula uma ação indenizatória, pretendendo indenização em danos materiais e em danos morais. Mas na sentença desse nosso exemplo, há a condenação em danos materiais sem nenhuma menção aos danos morais. Isso significaria, então, que o réu não foi condenado a indenizar moralmente o autor? Claro que não. O que nós temos aqui nesse exemplo é a exata ausência de manifestação do judiciário em relação àquela questão. O bem da vida que foi pretendido pelo autor não foi entregue
e também não foi negado, haja vista que não há manifestação no conteúdo decisório. Assim, é necessário que se faça constar na decisão um novo elemento integrativo, condenando ou não o réu nos danos morais. Outra ocasião muito comum que denota a presença de omissão na decisão judicial é a ausência de fundamento jurídico, fundamento fático ou jurídico a embasar a decisão. E aqui vejam bem, por que os embargos de declaração são usados com mais frequência, apontando o vício da omissão do que qualquer outro. Porque não se trata de qualquer fundamentação jurídica. O artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil faz menção às circunstâncias em que as sentenças, decisões interlocutórias, acórdãos não se encontram fundamentados. Assim, a gente pode concluir que, desatendendo a orientação normativa no que diz respeito ao que seja uma boa fundamentação, e essa diretriz está lá no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, a decisão será omissa. Poderá ser com relação a fundamento jurídico, fundamento legal, talvez até fundamento fático, mas também em circunstâncias como já demonstradas aqui, em que a parte pleiteia, lança ao juízo um pedido de manifestação e o juízo deixa de se manifestar, geralmente por esquecimento. Dessa forma, de acordo com o que vimos até aqui, é fácil concluir que o objetivo geral, genérico dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da decisão. Esse é o objetivo primário dos embargos de declaração, fazer com que o sujeito jurisdicionado possa ter acesso a uma decisão completa. Mas não se pode confundir a utilização dos embargos de declaração para correção, por exemplo, de uma decisão errada, injusta, em que o juiz julgou o mérito e se pretende combater exatamente esse mérito, e não o conteúdo da decisão no que diz respeito a algum desses vícios já apontados aqui nessa videoaula. A correção de uma decisão errada e injusta no que diz respeito ao seu mérito ou um conteúdo decisório que possa trazer prejuízo a uma das partes se faz através de outras espécies recursais, como por exemplo o recurso de apelação, o recurso de agravo de instrumento, recurso extraordinário, recurso especial, mas não através dos embargos de declaração, cujo objetivo central é esclarecimento da decisão, como já dito no início dessa videoaula. Agora, é bem verdade que a decisão dos embargos de declaração pode importar na anulação, no esclarecimento, na substituição ou na integração da decisão impugnada. Embora esses sejam objetivos conexos dos embargos de declaração, anulação, substituição, esclarecimento ou integração, os embargos de declaração, em hipótese alguma, podem ser cogitados como mecanismo, ferramenta recursal para modificar a decisão que entendeu o sujeito jurisdicionado errada ou injusta. Mas vamos lá, se houver uma anulação da decisão impugnada através de embargos de declaração, a sua substituição, o seu esclarecimento ou a sua integração, isso não significa que o elemento volitivo, a manifestação de vontade do recorrente, foi de afastar uma decisão errada, equivocada, tecnicamente no que diz respeito ao mérito. Não, ele buscou o esclarecimento da decisão e, por consequência, pode ter gerado desses efeitos. Um desses efeitos conexos seria a anulação, a substituição, o esclarecimento ou mesmo a integração da decisão. Nem teria como o embargante fazer uso dessa espécie recursal com esse objetivo de atacar uma decisão errada tecnicamente ou injusta no que diz respeito ao mérito envolvendo as partes. Porque ainda lhe falta uma decisão completa, com todos os seus elementos para que ele possa oferecer as suas razões recursais. Ainda com relação aos objetivos dos embargos de declaração, não podemos deixar de mencionar o seu objetivo secundário, que é a sua finalidade pré-questionadora. O pré-questionamento é um requisito necessário, indispensável para a propositura do recurso especial e do recurso extraordinário. O primeiro no STJ e o segundo no STF. Mas essa matéria nós vamos deixar para uma outra videoaula. Com relação aos efeitos dos embargos de declaração, acho importante mencionar pelo menos 3 aqui. Os efeitos devolutivo, interruptivo e infringente. Os embargos têm efeito devolutivo em relação ao conteúdo da decisão, mas não suspensivo. Devolutivo porque se devolve ao judiciário o conteúdo da decisão para que ela seja reexaminada. Efeito esse comum a toda e qualquer modalidade recursal. O efeito é devolutivo. Os embargos de declaração possuem efeito interruptivo sobre o prazo para a propositura de um novo recurso.
Efeito interruptivo, o que significa dizer que interrompe, cessa completamente a contagem do prazo para a propositura do recurso seguinte até o julgamento dos embargos de declaração. E daí, quando publicada a decisão dos embargos de declaração, a partir dessa publicação, inicia-se então a contagem do zero, né, do prazo para a propositura do recurso seguinte, nesse nosso exemplo, o recurso de apelação. Por fim, o efeito infringente dos embargos de declaração, um efeito colateral e secundário. Quando o conteúdo da decisão dos embargos de declaração implicar na modificação da decisão original, trazendo um prejuízo para uma das partes do que diz respeito ao seu conteúdo meritório, nós temos aí a presença do efeito infringente. Pode-se usar, inclusive, a expressão embargos declaratórios infringentes ou embargos declaratórios com efeitos infringentes. Um exemplo clássico que consolida a presença do efeito infringente está na circunstância em que a parte, ao propor embargo de declaração, aponta o vício da omissão, devido ao juízo não ter apreciado a sua alegação de prescrição da ação. Imaginemos a sentença com conteúdo decisório e condenatório constando julgo procedente à ação, condenando o réu em danos materiais e em danos morais. Ora, se não foi apreciada a alegação de prescrição da ação e foi motivado o juízo a fazê-lo, a apreciar a prescrição, certamente, reconhecendo a prescrição, essa decisão trará um conteúdo que vai afetar significantemente o réu, e daí o efeito infringente. Quanto ao procedimento dos embargos de declaração, as seguintes considerações. O prazo para sua propositura é de 5 dias, enquanto todos os demais recursos contam com prazo recursal de 15 dias. O endereçamento da petição de embargos de declaração é para o juiz, o magistrado prolator da decisão. E isso por uma razão bastante simples. Ora, vejamos, se estamos utilizando embargos de declaração com o objetivo de apontar uma omissão, uma contradição, uma obscuridade ou um erro material, esse deve ser o magistrado, foi quem lançou a decisão, que deve realizar a correção dessa decisão, tornando assim a decisão mais clara. Parece haver aqui, nessa circunstância, em que quem vai analisar a decisão é o próprio juiz prolator da decisão combatida, uma contrariedade ao princípio do duplo grau de jurisdição, não é mesmo? E há, porque não seria razoável submeter a apreciação de um outro magistrado à intenção de correção de alguns desses vícios apontados nos embargos de declaração. Seguindo nas questões relativamente ao procedimento dos embargos de declaração, trata-se de uma espécie recursal que não exige preparo. O que isso significa dizer? Que não exige o recolhimento de custos, o pagamento de custos processuais, eventuais multas e outras despesas, contrariamente ao que acontece com a grande maioria dos recursos. O recurso de embargo de declaração não tem preparo. Último ponto relativamente ao procedimento dos embargos de declaração é que para essa espécie recursal não há apresentação de contrarrazões pela outra parte. Bem sabemos que nas modalidades recursais o recorrente apresenta suas razões, os seus motivos de fato e de direito, que são denominados razões recursais, e a outra parte é chamada para o exercício do contraditório, ampla defesa, né? Apresentando então suas contrarrazões. Aqui nos embargos de declaração isso não acontece. No entanto, quanto a isso, o não cabimento de contrarrazões pela outra parte, um detalhezinho aqui de suma importância. Quando se tratar de embargos infringentes, que é aquela circunstância em que vai haver modificação da decisão com afetação à esfera jurídica de uma das partes no que diz respeito ao mérito do processo, aí nós temos o efeito infringente, como já disse, nessas circunstâncias será oferecida a outra parte, deverá ser oferecida a outra parte a oportunidade de apresentar as suas contrarrazões. Vamos imaginar a seguinte situação em que o recorrente que propõe embargo de declaração tem exatamente essa intenção de ganhar mais prazo para a propositura do recurso que viria a seguir, com o objetivo de evitar essas circunstâncias, a propositura de recursos protelatórios, aqueles que só pretendem ganhar tempo, seja para a propositura do recurso seguinte ou qualquer outra intenção, é que o legislador previu multas quando configurados os embargos protelatórios. Está lá, no artigo 1026, parágrafos 1º e 2º, multa de 2% na primeira ocorrência e 10% em caso de reiteração. Essa multa incide sobre o valor da causa, obviamente. Mas as consequências para o recorrente, no caso de os embargos terem sido considerados pelo magistrado como protelatórios,
não é apenas essa da multa, não. Há uma ocorrência de natureza processual muito mais significante e nociva para o recorrente. Ao receber os embargos, pode o magistrado entender a sua natureza protelatória e não receber o recurso. Essa circunstância não significa que o recurso foi julgado improcedente. Não é nada disso. O que acontece numa circunstância em que um recurso não é recebido é porque ele não atende os requisitos processuais. Aí, o recurso sequer é apreciado. E os embargos de declaração não sendo recebidos, não sendo apreciados, certamente vai implicar em uma circunstância de como se eles não tivessem sido propostos, o que prejudica a propositura do recurso seguinte. Estamos lembrando aqui, né, que o efeito interruptivo interrompe o prazo para a propositura do recurso seguinte. Então, o prazo não está contando em razão da propositura dos embargos de declaração. Agora, se eles não foram recebidos, esse prazo não vai se interromper. Perdeu o prazo. Hoje falamos aqui dos embargos de declaração. Certamente há muito mais do que se falar sobre essa modalidade, sobre essa espécie recursal, que é uma das mais utilizadas no dia a dia forense. Dentre elas, a questão da finalidade pré-questionadora, que será objeto de uma outra videoaula especificamente sobre esse assunto. Como vimos, é uma espécie recursal que se destaca em relação a outras espécies, não só com relação ao seu objetivo, mas, por exemplo, com relação ao prazo de propositura, 5 dias, enquanto os outros recursos são de 15 dias. Falamos também de uma espécie recursal que não obedece ao princípio do duplo grau de jurisdição, na medida em que a sua apreciação, o seu julgamento, não é feito por uma instância hierarquicamente superior. E mais, conforme consta lá no artigo 1022 do Código de Processo Civil, é a única modalidade recursal, a única espécie cabível contra toda e qualquer decisão judicial. Espero que essa videoaula tenha sido então favorável ao aprendizado do conteúdo a que se propôs. Por favor, se tiver alguma sugestão ou necessidade de esclarecimento sobre os tópicos aqui tratados, deixe ali nos comentários que eu terei prazer de responder. Até a próxima aula!